em breve, mas temos uma informação, a gente começou o programa dizendo que ontem o STJ declarou que homologou a sentença italiana e pediu para cumprimento imediato. A gente contou que a ministra do STJ tinha pedido à Justiça Federal que emitisse ou que cumprisse imediatamente o pedido de prisão, e agora a Justiça Federal de Santos, há exatamente meia hora, expediu o mandato de prisão contra o Robinho. Está aí a nossa matéria. A Maria Tereza, presidente do STJ, enviou hoje o ofício para a Justiça Federal. O ofício foi recebido, foi via digital a expedição desse ofício. E a Justiça Federal de Santos, que é responsável pela execução, expediu esse pedido de prisão. Então, com a maioria formada, o Robinho agora, e a defesa do Robinho provavelmente está esperando a decisão do STF, a quem os advogados recorreram, pedindo um habeas corpus para suspender o efeito desse mandato de prisão, que agora não estava, mas agora sim já está expedido. Mili? Eu sei que a gente é importante punir, a gente precisa dessa punição, né? A gente precisa dessa validação da punição. Ele já foi punido na Itália, porque a gente vê que as coisas estão mudando, né? É uma confirmação. Mas eu tenho muito medo de uma sociedade que quer só punir. Muito medo. Porque a gente não vai mudar a sociedade prendendo um estuprador por vez. Eu não sei qual é o projeto. Me deixou muito assustada a entrevista que o Robinho deu há 2 dias, né? Porque ele não percebeu o que está acontecendo. Ele culpou a vítima. Ele usou todo o vocabulário perverso, cruel do machismo para culpar a vítima, para sugerir que ela queria dinheiro. Foi horrorosa a entrevista. Horrorosa. E mostrou que tem um cara ali muito distante de começar a entender o horror em que ele se implicou. Não me interessa o que ele fez. Gente, assim, fala. Não, é que eu acho que tem uma coisa pior do que isso ainda, que é confundir a opinião pública. Ontem Sim. Não foi julgado se o Robinho é ou não é estuprador. Isso está decidido, ele é em 3 instâncias, não tem discussão. O que foi julgado Sim. Ontem e foi expedido hoje é que ele vai cumprir no Brasil uma decisão de 2003, de terceira instância em 2021, mas que começou em 2013. Quando ele fala que ele tem provas, se ele tivesse, ele tinha levado à justiça. Gente, então, é uma confusão da opinião. Porque, o Robinho foi condenado por estupro. Não, ele já estava condenado em 3 instâncias por estupro. Não tem discussão esse assunto. Ele está foragido de uma condenação. Exatamente. A decisão agora é isso. Agora, na entrevista, ele deu relatos minuciosos do que aconteceu lá dentro. Gente, isso não interessa. Não interessa, porque isso sim é gatilho para a gente. Nenhuma mulher precisa ouvir isso. Não interessa. Interessa o seguinte, ele precisa se implicar no que aconteceu. Ele estava ali. O que ele fez a partir disso não interessa. Ele ainda está compactuado com os caras que estavam lá com ele. Há uma vítima que foi por ele destruída de novo na entrevista. Então ele está muito longe de começar a entender. Ele vai ser preso, mas não adianta ele sair daqui a 20 anos com o mesmo discurso que ele deu antes de entrar. Ele precisa entender o horror que é a violência de gênero e como ele se implica nisso. Qual é o projeto educativo para isso? Eu não acho que tenha um. Então, está complicado mesmo. Renato? É complicado mesmo. Eu acho, Miriam, eu vou te dar uma impressão que você vai ficar desolada, mas é a minha impressão. Eu acho que o Robinho nunca vai entender. Jamais entenderá. O Robinho vai ficar o tempo que for preso e vai sair dizendo e se sentindo injustiçado. Porque ele acha que ele não fez nada demais. Ele acha que a culpada é a vítima. Esse é que é o grande problema. Entendeu? É isso que, quando se fala em educar as categorias de base, educar os jovens, é fundamental. Porque determinado tipo de adulto, eu acho que não tem mais salvação. Eu não consigo acreditar que o Robinho, algum dia, vai dizer, pô, mas eu fiz bobagem. Não, ele vai dizer, fui vítima. Levei um golpe de uma sirigaita. Porque foi isso que ele tentou fazer na entrevista da Record. Uma coisa completamente constrangedora. Inclusive, como você disse, querendo falar em provas, como se ainda fosse ser julgado aqui. O Robinho não entendeu nem sequer o que aconteceria com ele no julgamento. Ele não percebeu que a decisão era só sobre se ele ia cumprir a pena aqui ou não. Ele pensou em reabrir o julgamento.
Não Eu acho que ele entendeu, entendeu, cara. ele Com papo quis de causar de prova. confusão mesmo. Ele quis causar confusão, eu acho, de Não propósito. É uma sei. estratégia de mudar a dinâmica do que está sendo falado. Eu acho que foi uma estratégia dele para tentar tirar do foco o que estava sendo decidido. Porque, como disse a Marília, quem olha minimamente o processo sabe que ele não está sendo analisado se ele foi condenado ou não. Ele está sendo analisado se a pena dele da Itália vai ser cumprida no Claro, Brasil, ponto. Mais claro. nada. Ele Pois quis, Danilo, para é. mim, ele quis mudar. Orientado por advogado, inclusive. só um último breaking news aqui, mais um. Eu estou vendo aqui no G1 que o ministro do STF, Luiz Fux, negou o pedido de habeas corpus e, com isso, o Robinho pode ser preso a qualquer momento, porque a defesa Vai havia dormir na entrado com cadeia. esse pedido de habeas corpus antes, preventivo, antes mesmo da expedição do mandato de prisão, e o Fux negou depois da expedição desse mandato. Então, nesse momento, o Robinho pode ser preso a qualquer momento. Havia desde manhã uma movimentação nos 2 condomínios em que ele tem casa no Guarujá, e hoje ele não quis jogar futebol. Normalmente ele joga futebol, beach tênis, vai à praia, frequenta churrascos, mas hoje, apesar de toda a movimentação da imprensa para procurá-lo, para repercutir o que aconteceu, hoje, apesar do calor aqui no estado de São Paulo, hoje ele não frequentou as praias que ele está acostumado a frequentar, Danilo. Desculpa te interromper, mas é que eu estou vendo aqui a expedição, a negativa do Fux. Pois é, ele viveu por todo esse tempo tendo a certeza de que nada ia acontecer com ele, né? Porque ele estava na quadra de futebol, ele frequentava festas no Santos e tudo mais. Ele viveu como se nada fosse acontecer. E aí, é isso que, assim, para mim, ele tava, quando ele dá aquela entrevista na Record, e o jeito que você vê, como que foi, até a roupa dele, o jeito que ele fala, os argumentos que ele usa, tudo ali é uma construção de um cenário para tentar mudar, coisa que ele já tinha tentado fazer em outra entrevista, que acabou não conseguindo, que acabou saindo tiro pela culatra, também no meio dessa toda, antes dele ser julgado em última instância lá na Itália. Então, assim, para mim, o que eu estava falando, eu acho que ele tinha noção, mas orientado por advogados e para tentar, de repente, mexer um pouco da opinião pública, ele quis mudar o foco da história. Ele quis falar que não era, usou a carta do racismo e tudo mais. Então, eu acho que, para mim, foi uma questão bem estudada e bem orientada pelos advogados dele para ele dar aquela entrevista do jeito que foi dada. Renato, a gente fica com essa sensação, né, de uma hora a justiça fará a justiça com J maiúsculo e a justiça poder judiciário. E a gente tem falado aqui no programa algumas vezes, muitas vezes até, sobre assuntos áridos que estão perto do futebol, e um deles esses dias foi, né, alguns dias nesses últimos meses, foi o caso do atentado contra o Fortaleza. E a gente disse naquele dia, com o auditor aqui, que não adiantava punir o esporte por 10 jogos se ia ter um efeito suspensivo rápido. E, de fato, cumprir um jogo já tem um efeito suspensivo. Então, como disse a Mili, talvez essa decisão do Robinho, cuja pena já está quase para prescrever, né? Porque faz tempo que ele está foragido da Itália e não pisa lá para cumprir a pena dele. O fato é que tem um simbolismo importante da justiça brasileira, pela primeira vez, num caso de repercussão internacional, aceitar que um cidadão brasileiro cumpra dentro do Brasil uma pena de um país com o qual ele é signatário de mandatos. Então, se o Robinho vai ficar preso 10 anos, 5 anos, ou quantos anos ele vai ficar preso, a pena dele acho que é de 13 anos de prisão, não é menos importante do que, aliás, é menos importante do que o fato de que, a partir de agora, jogador de futebol não vai poder fugir para cá, porque aqui também é a casa da mãe Joana, pero no mucho. Pois é, mas você sabe que eu tenho um sonho, né? I had a dream, como dizia Martin Luther King. Tem outros personagens do nosso futebol com prisão decretada lá fora também, não tem? E não são jogadores, não, hein? Tem muito ex-cartola aí, da CBF, inclusive, que se chegar nos Estados Unidos é preso. Andando de lanche e tudo, né, Renato? Com festa, lanche, champanhe, fotinho nas redes sociais. Será que um dia tem uns que fazem home office da CBF até hoje, né? Sem cartão, sem crachá, mas faz home office. Pois é, já imaginou. Se a CBF resolver tirar o Hall of Fame e fazer o Hall of Shame, vai faltar concreto. Vai. Excelente.